É um privilégio estar com vocês. Eu me chamo Fábio Miller. Eu sou pastor na Igreja Batista em Antônio Prado de Minas. Estava comigo a minha esposa, a Ellen, a Helena no vento, né? E a Elise. E alguns aqui eu conheço há algum tempo, já congregamos juntos. E é um privilégio estar com vocês para juntos nós estarmos louvando ao Senhor. Amém? Nós estaremos direcionando os irmãos com cânticos, hinos que certamente fizeram parte da vida dos irmãos e ainda faz, para trazer à memória aquilo que o Senhor já tem falado conosco há algum tempo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar. A palavra do Senhor diz que a luz veio ao mundo. O mundo que vivia em trevas viu grande luz. Amém? O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora estava apagada agora brilha, e cada dia brilha. Amém. E cada dia brilha. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O quê? Só pra te adorar, sim, pra te adorar e fazer teu nome grande e santo e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer e te dar estamos nós aqui, estamos
Aleluia. A palavra do Senhor diz no encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Aleluia.
noite, congressistas amados. Que Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito felizes de ver esse auditório cheio, de ver vocês depois de um ano, a gente rever vocês. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe cada um que está aqui nessa noite, cada um que veio. Nós agradecemos, sejam muito bem-vindos. Se precisarem de alguma coisa, podem falar com a Edna, ou comigo, ou com a Edmária. E nós não queremos que vocês passem falta de nada, tá bom? Nós queremos o melhor para vocês. E em nome da União Feminina da nossa associação, nós queremos deixar com vocês os versículos de Números 6, 24, 25 e 26. Diz assim: o Senhor, quem quiser repetir comigo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É o desejo nosso que vocês tenham paz, que vocês tenham crescimento, que vocês tenham comunhão com os irmãos. Acima de tudo, é conhecimento de Deus e comunhão com Deus. Deus nos abençoe e vocês marcam o 17º Congresso com a presença de vocês. Tem gente que tinha 7 anos que não vinha, está aqui hoje e nós agradecemos, né? Quem vem a esse congresso quer sempre voltar. Então, ano que vem, nós queremos vocês todos de volta aqui. Será uma alegria para nós, será uma bênção para o nosso congresso. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos louvar, queridos, com o hino de número 324 do nosso cantor cristão. Nele nós estamos seguros, amém? Nele nós temos segurança. E louvado seja o Senhor por isso. Estamos seguros nele, amém? Vamos adorar. Do cantor cristão. Seguro estou no pé do outro mar, sem guardado pela fé, meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado eu me livrar. A sua graça não me recusará. Se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador.
Pode assentar, amém? Meus irmãos, representante da União Feminina já esteve aqui, já falou da alegria que a gente tem em receber vocês a cada ano. Essa é, como diz aquele corinho, essa alegria nunca mais vai sair do meu coração, que é uma alegria que eu fico vivendo no meu coração desde quando a gente termina aqui até o próximo congresso. A gente fica com essa alegria porque Deus tem nos abençoado, Deus tem feito vocês entenderem que nós precisamos de vocês para a realização do congresso, e vocês entendem e colaboram conosco e vêm ao congresso. É uma alegria muito grande para o nosso coração. Ninguém tem noção, só Deus mesmo para entender a alegria. Nós achamos que passou rápido até, mas a gente mesmo assim, a gente estava com muita saudade desse momento aqui. E nós vamos usar como nossas as palavras do salmista, porque nós já tivemos aqui momento de louvores com esse casal maravilhoso que eu fiquei ali deslumbrado ouvindo, até esqueci. E então nós vamos fazer nossas as palavras do salmista no Salmo 92, onde está inserida o nosso tema, a nossa divisa, que ele diz assim: como é bom render graças ao Senhor. Vamos falar, meus irmãos? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. É bom, não é, meus irmãos? É uma coisa boa. Render graças, poder dizer ao Senhor: muito obrigada, Senhor, porque aquilo que nós pedimos e o Senhor está realizando aqui nesse congresso, ainda vai realizar muito mais. Tem pessoas que a gente sabe que venceram dificuldades, com dificuldades chegaram até aqui hoje. A gente pode dizer, não foi fácil. Olha, meus irmãos, muitas pessoas nós ouvimos dizer assim: ah, um parente tal está doente, ah, fulano está doente, ah, morreu alguém na família. Mas a gente vai assim mesmo. Aconteceu isso, aconteceu até comigo. Ontem eu enterrei meu cunhado. Hoje nós estamos aqui e nós então podemos render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que tem nos abençoado. E nós vamos aproveitar e vamos falar o nosso tema e a nossa divisa, e em seguida o casal vai cantar o hino oficial. Nós não sabemos se o nosso pastor já chegou aqui, o pastor, mas ele já está aqui, não sei se ele está no salão. Vamos falar o nosso tema e a nossa divisa, irmãos? Vamos? Tá aí, tá? Então vamos. Na velhice ainda darão frutos, viçosos e flores. Primeiro nós vamos falar só o tema ali, ó. Na velhice ainda darão frutos. Quando nós falarmos esse ainda, nós vamos falar bem forte. Ainda significa que vocês já deram muitos frutos, né? Já trabalharam muito, já fizeram uma obra grande, já tem um nome, onde tem um currículo muito grande, mas ainda darão frutos. Até quando? Deus sabe até quando. Então vamos falar desse tema, mas vamos falar enfatizando esse ainda. Tá bom, gente? Vamos falar. Na velhice ainda darão frutos. Ainda. Então esse ainda tem muita importância. Apesar dele estar menorzinho aqui, mas ele é muito importante para a gente pensar assim: eu ainda
Então, sim, agora nós vamos falar a divisa, Caio. Agora é o Salmo 92, 14. Podem ler. Velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Coisa boa. Ainda dá fruto, vai ser viçoso e florescente. Só coisa boa. Então, quem é novo que está aqui hoje, tem muita gente nova. Já pode ir pensando, né? Vamos trabalhando, porque quando chegar na velhice, ainda vamos trabalhar, continuar trabalhando, mas olha, vamos ser viçosos. O que é uma coisa viçosa? Cheia de vida, nada de estar com semblante de cansado, porque não cansa. Quanto mais trabalha, mais produz. E florescente. E agora nós vamos ouvir o nosso hino oficial. Vamos ficar em pé, né? Ele vai pedir mesmo. Viu, irmãos? O hino oficial é um hino bem simples. E todos já passaram dessa fase ali. Como é bom, a gente pode falar de boca cheia,
rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Bom, que ela já trouxe uma menininha que está trazendo o quê? Uma menina também? Outra menininha, muitas menininhas. Tchau pro congresso. Pastor, estou trazendo 3. Peraí, né, pastor? Você está trazendo 3. Nossos corações, eu acredito que já estejam preparados para a gente ouvir, para a gente receber aquilo que Deus preparou no coração do pastor e no nosso coração para hoje, para a gente receber hoje essa mensagem que eu creio que muitas pessoas estão aqui ansiosas. Nós não podemos deixar que essa ansiedade tome muita conta dos idosos. Nós queremos convidar aqui o pastor Oswaldo, não estou vendo ele ali. Tá ali. Pastor Oswaldo vai conduzir aqui o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, uma pessoa que eu acredito que todos consideram muito especial no nosso meio batista, não só no nosso estado, como também em todo o nosso Brasil. E é uma pessoa que a gente tem muito carinho e muita consideração por ele. Estou sabendo que ele está com alguma dificuldade para andar, né, pastor? O pastor Oswaldo vai orar. Cuidado, pastor. Queridos, vamos ficar em pé uma vez e vamos orar a Deus. E eu faço um apelo que cada um esteja ligado a Deus, pedindo: Senhor, fale comigo nesta noite. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó meu Deus, eu agora quero suplicar que o Senhor ilumine o teu servo e use o teu servo para transmitir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós nesta hora. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, graças rendemos ao Senhor pela alegria que Ele nos concede em servi-lo, em fazermos parte de sua obra, sermos parceiros dele na promoção deste reino. Que a paz de Cristo inunde o coração de cada um nesta noite de abertura deste encontro, deste congresso, e esperamos que sejamos todos edificados em Cristo Jesus e que a palavra dele faça diferença em nosso viver, não apenas hoje, mas em todos os momentos, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Que a palavra de Deus seja o nosso norte, a nossa referência, que a palavra de Deus seja para nós, além de tudo, o referencial de vida. Tenho muita alegria em estar aqui e fiquei preocupado nesses dias, porque acabei atropelando uma escada lá em casa, que eu convivo com ela há mais de 20 anos no mesmo lugar. Ela no mesmo lugar, eu passando por ela por mais de 20 anos, subindo e descendo todos os dias. Mas semana passada eu achei que ela tinha diminuído, e faltando uns 3 degraus eu fui e a perna não alcançou o chão, e eu fui
e aí tive que ficar com o joelho imobilizado, o tornozelo torceu, imobilizou os joelhos, os dois, e o ciático também. De sorte que algumas boas dores vieram em decorrência disso, mas hoje eu tirei tudo para vir aqui, não é? Já pensaram, chegar aqui como eu estava, não ia ficar bem. Então, estou aqui pela graça de Deus, agradecido a Deus por estar com vocês e já melhorando, com certeza, as injeções, os remédios, enfim, me permitiram, com a bênção de Deus, estar aqui para participar desse momento especial com os irmãos. Quero ler a palavra de Deus e convido os irmãos para a leitura desta palavra no Salmo 92. A divisa deste congresso, o Salmo 92. Só que eu vou ler do verso 12 até o de número 15. A divisa é o 14, mas lerei esses 3 outros versículos, somando-se ao de número 14. Diz-nos assim a palavra de Deus: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. É uma belíssima palavra, um texto muito especial, um texto que fala profundamente ao coração, trazendo esperança. Por quê? Porque todos nós somos úteis ao Senhor, ao seu reino, e todos nós podemos fazer para o Senhor o que há de melhor em nós. O Saltério, o livro dos Salmos, ele é diferenciado, mas também um livro diferente. Não apenas diferenciado, mas diferente. Aqui neste livro dos Salmos, nós encontramos nele uma diferença dos demais 65 livros da Bíblia. Nos 65 livros da Bíblia, primeiros, ou seja, os 65 livros da Bíblia, Deus fala ao homem diretamente, ou seja, nos 65 livros da Bíblia, Deus fala ao homem. Mas no livro de Salmos é diferente. É o homem que fala com Deus, é o homem falando com Deus. Mas o homem fala com Deus o resultado daquilo que Deus fez em sua vida. Ele fala com Deus o resultado do que Deus faz, ou seja, ele fala de suas experiências com Deus. É diferenciado e diferente por isso. Deus fala e no Salmo o homem fala. Mas o que dizer a Deus de si mesmo? Claro que nada. O homem fala com Deus o resultado do que Deus faz com ele. O livro de Salmos, ou Salmo significa, a palavra Salmo significa cânticos. Então aqui nós encontramos uma
coletânea de hinos, louvores a Deus. Esta é a beleza dos salmos. Os salmos não são enumerados como os demais livros da Bíblia, enumerados por capítulos. Os salmos são poesias. Por isso nós, ao nos referirmos a cada salmo, dissemos que é o de número tal, porque é uma referência à poesia e não capítulos. Não é acertado dizer, vamos ler no Salmo do capítulo 92, mas o Salmo de número 92, por ser poesia. E por falar em poesia, a linguagem de Salmo é uma linguagem bonita. E gosto muito de poesia, e me lembrei agora de uma poesia de um autor paraibano. Ele disse assim, ele escreveu sobre a dor e o sentimento. E este moço, este poeta, Leandro Gomes de Barros, ele diz assim: se eu falasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que um homem teve que morrer para pagar? Perguntaria ainda, como é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito? Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salvando o pranto? É a beleza poética, é a beleza da poesia. E é assim que nós encontramos nos salmos. Tem os salmos de lamento, retratando a dor do coração do ser, mas os salmos de alegria, encantados com o Senhor. E esta não é a realidade daqueles que viveram lá, não é apenas a realidade dos autores das poesias, mas esta é a nossa realidade, porque nós convivemos com Deus, porque nós atravessamos as dificuldades do tempo, porque nós enfrentamos a vida. E quando se depende de Deus, tem válvula de escape. Quando se relaciona com Deus, pode perceber a boa mão de Deus, o conforto de Deus, o refrigério de Deus, o bálsamo de Deus, e o encorajamento em meio às lutas para prosseguirmos, para avançarmos, acreditando que o Senhor sempre esteve, está e estará com aqueles que se voltam para Ele. É interessante, meus irmãos, que este salmo em comento ou em destaque, o 92, ele é um salmo litúrgico. O que significa isso? O salmo litúrgico, na verdade, são cânticos compostos e entoados nas celebrações, nos cultos do templo, salmos para frente, de alegria, celebrando ao Senhor. É esse Salmo 92. E ele mostra uma linda realidade. Qual a realidade que ele se nos apresenta? A realidade é esta: o ímpio não prevalecerá, o mal não subsistirá, experimentará a destruição, mas os filhos de Deus triunfarão.
Que mensagem gloriosa, que esperança bonita, que coisa magnífica é a certeza, em meio a todas as tempestades, em meio aos vendavais da vida, os filhos de Deus triunfarão, porque não tem nada melhor do que a presença de Deus. Sorrir sem Deus é um horror, mas chorar com Deus é uma maravilha. Não ter dificuldades sem Deus é um horror, porque o próprio livro de Salmos diz que é uma temeridade, é momentâneo, mas sofrendo com a presença de Deus perto, ou tendo a presença de Deus, é uma dádiva, é algo encantador. Meus irmãos, o que nós lemos neste Salmo 92, versos 12 a 15, deixa para nós a existência de uma comparação entre os justos e as árvores plantadas junto a ribeiros ou ribeiro de águas. É o que nós encontramos aqui. A árvore, quando é plantada e não tem água, ela começa a murchar, ela vai se deteriorando, não tem seiva, ela perde o vigor, a sua expressão, ela murcha, seca e morre. A árvore sem água. Mas quando é plantada junto a ribeiro de águas, quando é plantada em lugar que a água está por perto, ela se mostra expressiva, viçosa a cada dia. É esta a comparação que o Salmo faz. Ele diz que o justo é assim, é comparado à árvore plantada em lugar que tem água, ou seja, árvore bonita, árvore viçosa, árvore bela, expressiva e que chama a atenção pela sua beleza. Assim é o justo. Por isso que o justo não é medido pela idade que tem. Tem tanta gente que está na flor da idade ou no início da idade, mas murcho, sem expressão, sem vida. E há tantas pessoas adentradas em dias, ou seja, com idade avançada, mais para frente, mais feliz, que chama a atenção, que marca a vida. Não é a idade que define a beleza do ser, não é a idade. Mas eu já tenho rugas, cabelos brancos, mas vou contar uma coisa a vocês. Uns domingos, já faz um período, eu estava no culto da igreja, e aquele culto estava realmente muito bonito. Os irmãos cantando de uma forma muito agradável, a orquestra tocando muito bonito, e veio um mocinho, um rapazinho da igreja, e ele aproximou-se do púlpito, sentou-se ao meu lado e me perguntou: pastor, eu posso ficar aqui? Eu disse: pode. Ele é um mocinho especial, pode ficar. Aí ele sentou. Ele olhou para mim e disse o seguinte: eles estão em pé, mas o senhor está sentado, por quê? Eu disse: porque daqui a pouco eles vão ficar sentados e eu vou ficar em pé para pregar. Então eu estou por mim mesmo trocando com eles. Agora eles estão em pé e eu estou sentado, depois eu fico em pé e eles tomam assento. Tá bem. Aí ele vai e me diz: pastor,
como está cantando bonito a igreja. É verdade, é verdade. Ele olhou para mim assim e disse: mas o senhor está um velhinho tão bonitinho com esse cabelo branquinho. O senhor está um velhinho tão bonitinho com esse cabelo branquinho. E eu disse: irmãos, aí eu falei para a igreja, eles deram a mesma risada que vocês, e eu disse: eu nunca vou tirar esse cabelo branco, porque eu nunca fui chamado de bonito com cabelo preto. Nunca fui chamado de bonito com cabelo preto, e ainda mais desse jeito, um velhinho bonitinho com esse cabelo branquinho. Aí eu fiquei todo cheio. Sabe por quê? Porque a idade só incomoda quem não se encontra na vida. A idade só incomoda quem não se encontra na vida. Quem se encontra na vida, tem alegria no que faz, está realizado na vida, não se incomoda com isso. Aí nós vamos ao Salmo, e ele diz que na velhice ainda, que beleza, darão frutos. Mas precisamos tomar muito cuidado com o tipo de fruto que produzimos. Há o fruto produzido da intimidade com Deus, é o que o Salmo está dizendo. É o fruto produzido como resultado de ser plantado na casa do Senhor. Mas há o fruto produzido pela própria carne, que é amargura, ressentimentos, frustração, egoísmo, inveja, revolta. Essas coisas não devem compor a nossa realidade de vida. Pois bem, é uma comparação entre o justo e as árvores plantadas na casa do Senhor, apontando para uma esplêndida realidade. Os justos florescem, os justos frutificam. Esse salmo privilegia a presença do Senhor, destaca a obra de suas mãos, festeja a bondade do Senhor e mostra a necessidade de esperança em um futuro promissor. Todos que são plantados na casa do Senhor olham a vida com os olhos do Senhor e não com os olhos propriamente das circunstâncias momentâneas de nossa existência. Tem momentos que são duros, desgastantes, tem momentos que são terríveis, tem momentos que quase que arrasam a gente, mas nós não olhamos para a vida com os olhos dos momentos. O ano de 2021 foi o pior ano da minha vida, mas eu não olhei para a vida com os olhos da dor do ano de 2021. Eu olhei para a vida pedindo a Deus que me permitisse enxergar algo bom no meio de tudo que para mim era ruim e doloroso. O justo precisa entender que ele é regido pelo Senhor e não pelos momentos ou situações da vida. Como nós podemos observar nesse texto, a presença de Deus, ela é relevante. As obras de Deus são magníficas e o comando de Deus é impecável. Nele somos plantados, nele florescemos. E os que são plantados nele, todos florescem, são úteis e apresentam bons resultados em todo o tempo. Nós somos plantados no Senhor. Por isso que em todos os momentos da vida nós temos produzido frutos.
e agora na velhice ainda os frutos virão. Na velhice ainda darão frutos. Mas que frutos? Os frutos que testificam do poder do Senhor. É esses os frutos que nós produzimos, aqueles que testificam do poder do Senhor. Versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Pelo poder do Senhor, os justos vão frutificar sempre em todas as circunstâncias. Os justos vão permanecer firmes em meio às adversidades. Não são nos momentos de festa que o nosso quilate espiritual é visto. Não são nos momentos de aplausos, nas comemorações, que nós mostramos plenamente a nossa essência. A nossa essência é mostrada diante de nossa atitude nas adversidades da vida. É por isso que o salmista diz que na velhice ainda darão frutos, frutos que testificam do poder do Senhor. E faz um destaque para a palmeira. Por que será que diz que o justo florescerá como a palmeira? Esse destaque à palmeira é porque a palmeira dura bastante. A palmeira, ela vive bastante e dura muito tempo. Mas tem um destaque ao cedro. Por que será? Porque o cedro, ele cresce. O cedro, ele chega até 40, 50 metros de altura. Olha que coisa linda. O justo florescerá como a palmeira, ou seja, ele vai ter uma grande e expressiva durabilidade. Ele vai viver muito, e ele vai viver muito crescendo, desenvolvendo-se, progredindo. É este o ideal bíblico para nós. Então ninguém deve ficar preocupado porque os anos estão passando. Louvado seja Deus por isso. A nossa existência é dádiva de Deus, e não tem nada melhor do que envelhecer, porque quem não envelhece bate as botas cedo. Quem não envelhece vai embora. Eu quero ficar velhinho mesmo, e bastante, porque a Bíblia diz que floresce como palmeira, ou seja, dura muito tempo. O justo é assim, é para durar muito tempo, e é para crescer. Por isso que ele frutifica, por isso que ele dá fruto. Então, como mencionei, o adentrar em dias, o ter vida longa, que apelidaram de velhice, é para ser celebrado, motivo de contentamento espiritual e gratidão ao Senhor. O poder do Senhor, sua marcante presença, faz o justo mostrar-se belo e desenvolver-se crescendo em todo o tempo. É a presença do Senhor que fez de mim, como disse o Daniel, um velhinho bonitinho de cabelo branquinho. É a presença do Senhor que traz beleza em todo o tempo. É a presença do Senhor que traz esta maravilha. Por isso que olho e vejo um grupo de gente bonita, porque é um grupo de justos em Cristo Jesus. Vejo gente bonita porque é plantado no átrio do Senhor, junto a ribeiro de águas. É gente bonita porque floresce com a seiva dos céus.
É gente bonita porque cresce mostrando exuberância em Deus. Na velhice darão frutos. E eu posso citar aqui o exemplo de Paulo, já com uma idade bem avançada, em fim de carreira apostólica, depois de uns 30 anos de sagrado ofício apostólico, nós diríamos que já para ser jubilado, ele escreve a Timóteo dizendo: procura vir ter comigo depressa. Quando vieres, traze a capa e os pergaminhos que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, especialmente ou principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, 9 e 13. Interessante, um apóstolo como Paulo, já no ocaso da vida, no entardecer dos seus dias, ele pede que Timóteo não esquecesse dos livros. Ele queria prosseguir aprendendo. É assim que nós vamos frutificando, encantados com a vida em cada estação da mesma, e frutificando no inverno, frutificando na primavera, frutificando no verão, frutificando no outono, frutificando em cada estação da vida, porque não falta água da graça em nossos seres. E é por isso que o fruto chega e o fruto é visto e o fruto mostra a beleza do Senhor. Precisamos valorizar a vida, pois ela é dádiva dos céus e está nas mãos do Pai. Ele é o único que pode exaltar e abater. Dele vem o renovar das forças e o vigor, conforme nos diz Isaías 40, verso 31. O justo não é regido pela idade, mas pelas mãos do Senhor. Ele nunca requer de nós algo que esteja além de nossas forças. Por isso que é possível produzir fruto em qualquer época da vida, inclusive na velhice. Eu ouvi uma história muito interessante da missionária Marcolina Magalhães, e eu não sabia se a história era ou não verídica. E então fui pregar na primeira igreja batista em Teresina, no Piauí. E lá eu mencionei este fato. Ao término do culto, uma senhora, já com a idade bem avançada, ela pediu que me chamasse. Eu fui até ela e ela disse: o que o senhor disse ali o senhor pode afirmar, porque é verdade. Eu disse: como é que a senhora sabe? Porque eu fui missionária com ela. Porque eu fui missionária com ela. E eu fiquei maravilhado, me assentei e fui ouvir. Marcolina Magalhães foi missionária pioneira dos batistas brasileiros no norte do país. E contam que ela, já bastante idosa e perdeu a visão, a Junta de Missões Nacionais foi buscá-la, mencionou que iria buscá-la para que ela viesse residir no Rio de Janeiro e ter melhores cuidados aqui no Rio de Janeiro. E foram falar com ela e ela não aceitou deixar o campo, não quis. Mas ela não podia mais enxergar, enfim, e a junta foi e disse que colocaria então uma missionária para cuidar dela lá no campo, e ela recusou também. Você é missionária, tem que ganhar almas para Jesus e não cuidar de mim. Mas a missionária ficou fazendo o seu trabalho e também ajudando. Para que a missionária ficasse mais à vontade em suas atividades,
a irmã Marcolina Magalhães disse a ela: me leva lá perto do colégio, tem uma amendoeira, põe uma mesa embaixo da amendoeira, põe uma cadeira, água e põe livros, Novo Testamento e folhetos, põe lá, e você me deixa e vai trabalhar. E assim a missionária fez. Só que ela era muito conhecida naquela região, e passava um e dizia: ô dona Marcolina, como vai a senhora? Eu vou bem. Quem é você? Ah, eu sou fulano. Vem cá, eu sou fulano. Segurava. Se a pessoa fosse crente, ela encorajava, orientava, e se não fosse, ela evangelizava. E o que ela ganhou de gente para Cristo neste final de vida foi algo muito expressivo. Na velhice, dando fruto, proclamando que o Senhor é Deus. Todos nós podemos, mas infelizmente alguns dizem: o meu tempo já passou. O tempo só passou para quem tem certidão de óbito. Para quem não tem, o tempo não passou. Este é o seu tempo, é o meu tempo. É óbvio que eu não posso mais sair daqui correndo como eu fazia há muitos anos passados. É claro que muitos daqui, muitos que estão aqui, estão na mesma condição, mas o nosso tempo não passou. Este é o nosso tempo, e é neste tempo que nós podemos dar frutos. É preciso fazer, porque Deus não exige nada além de nossas forças. Faça o que pode fazer, mas não deixe de fazer. Não fique de braços cruzados, alegando que o tempo passou. O tempo não passou. Na velhice darão frutos. É o que nos diz a palavra de Deus. Meus irmãos, como faz bem ler na Bíblia que o justo floresce em qualquer estação da vida, que ele está plantado junto a ribeiro de águas. Salmo de número 1. Que águas são estas? São as águas que brotam da presença do Senhor, águas que emanam do rio cristalino Jesus, conforme João capítulo 4, verso 14. São eflúvios celestiais, emanações de Deus. É isto que acontece conosco, plantados na presença do Senhor, onde a água bendita que emana do Senhor vem e vai irrigando o nosso ser, e nós vamos frutificando para a glória do Senhor. Quem está no Senhor cresce, floresce e frutifica. Em todo o tempo, quem está no Senhor cresce, floresce e frutifica. E nós estamos no Senhor. Então a nossa vida é vida de crescimento. A nossa vida é vida bela, é vida expressiva. E a nossa vida frutifica, pois só em Jesus, só no Senhor, a vida abundante. Na velhice darão frutos, frutos que testificam do poder do Senhor. Mas na velhice darão frutos quando regados pela graça. É o que nós encontramos no versículo 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é um átrio? O átrio é um destacado lugar na casa, uma espécie de suíte presidencial.
O átrio é um destacado lugar na casa, um cômodo importante, uma espécie de suíte presidencial no palácio do Senhor. É onde nós estamos plantados. Que coisa linda! Nós estamos plantados no átrio, lugar especial, um cômodo destacado, plantados em uma espécie de suíte presidencial no palácio do Senhor. É lá que eu e você, o Senhor e a Senhora, é lá que nós estamos plantados. Por isso que florescemos, Este Salmo 92 é uma metáfora da vida cristã. Daí ser possível afirmar, através desta figura de linguagem, plantados na casa do Senhor, que Deus, o Pai, pelo Espírito Santo, nos planta na igreja, que é o corpo do seu Filho amado, Jesus Cristo, expressão do reino e de beleza no céu e na terra. É aí que nós estamos plantados na suíte, entre aspas, na suíte presidencial do palácio do Senhor. Não é pouca coisa, não. Então que venham os anos e vamos frutificando, porque a beleza do Senhor em nós, estamos plantados no melhor, no aposento destacado do palácio presidencial. E algo notável, pelo Espírito, Deus o Pai, na pessoa do Filho, nos planta na igreja, que é o corpo de Jesus, expressão do reino e beleza do céu na terra. E a partir daqui, pela graça, florescemos. O termo graça, meus irmãos, é próprio do Novo Testamento, mas sua essência é encontrada desde a eternidade. Apocalipse 13, verso 8, e se desenrola a partir das páginas do Antigo Testamento. O que é a graça? Graça é favor de Deus, é dádiva dispensada com benevolência. A graça é o mais forte estendendo a mão ao mais fraco. Graça é o nome que se dá à cena do Calvário. Graça é Jesus, porque Jesus é a graça vestida de humanidade, vestida de gente. É esta graça que nos rega, e regados pela graça tem que ter beleza, regados pela graça tem que ter produtividade, regados pela graça tem que frutificar. Regados pela graça, florescemos, pela intimidade com Deus, único que pode fazer o ser humano feliz e próspero, e nós somos felizes. Não temos somente momentos felizes, temos momentos felizes, mas nós somos felizes, porque somos plantados nos átrios do Senhor, somos plantados exatamente naquele aposento, naquela suíte presidencial do palácio do Senhor, somos plantados pelo Pai através do Espírito, somos plantados no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos plantados aí, e esta graça nos regando, nós vamos frutificando para a glória de Deus, para a promoção do reino. Meus irmãos, esta realidade o homem brutal não conhece. O homem que não tem entendimento da palavra não conhece. Vai dizer o seguinte:
frutificar coisa nenhuma, dói aqui, dói ali, dói acolá. Na verdade, se não doer, é porque morreu. Quando eu sinto uma dor, eu dou graças a Deus, eu estou vivo e frutificando para o Senhor, porque sou regado pela graça, e o regar pela graça inibe as necessidades, fragilidades ou limitações da existência. É o regar da graça que nos transporta por sobre as dificuldades e necessidades. Então ninguém pode alegar nada para não frutificar. Só não frutifica na velhice quem está plantado no deserto, na aridez da vida, quem está sem a água da graça. Aí não vai frutificar. Mas todos que estamos plantados nos atos do Senhor, plantados no corpo de Jesus, todos, e regados pela graça, frutificam, e todos nós frutificamos. Mas o homem brutal, como disse, não conhece isso, não entende isso. O homem tolo não entende isso. Mas nós sabemos que os perversos frutificam, mas para a destruição, mas os justos florescem para abençoar. Os justos florescem para se alegrar, para anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. É este o frutificar nosso, anunciar que o Senhor é bom, que Ele é rocha eterna, que nele não há confusão, que Ele nos transporta por sobre as lutas do tempo. Nós somos justos, e justos para abençoar. Os frutos produzidos por nós precisam ser frutos de alegria e de bênçãos, frutos que afirmam ser Deus incomparável. Na velhice ainda darão frutos, evidenciando utilidade em todo o tempo. Isso eu achei assim muito especial quando estava estudando esse texto. Utilidade em todo o tempo. Utilidade em todo o tempo. Na velhice ainda darão frutos que evidenciam a nossa utilidade, ou evidenciando utilidade em todo o tempo. É possível produzir em todo o tempo, mas fruto que tenha identidade com Deus e não identidade com a carne. Eu vou citar aqui duas coisas. Lá na roça onde eu nasci, no sertão de São João da Barra, hoje, lá São Francisco do Itabapoana, lá no sertão mesmo, diziam que tinha gente que era ranheta, ranzinzice. Não é esse fruto. Não é esse fruto. A velhice não tem isto como sinônimo. Quem é plantado nos atos de Deus é fácil de lidar e de conviver. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós queremos que tudo seja como do nosso tempo, e às vezes nos embarcamos numa canoa de saudosismo, querendo que tudo seja igualzinho. E nós somos mais iguaizinhos. É claro que tem coisas que são erradas, e com o erro não devemos compactuar. Mas nós já aprendemos com a vida que é preciso brandura para se alcançar os objetivos da vida. Não é com ferro e fogo que se alcança as coisas. É o fruto bendito da tolerância, o fruto bendito da prudência,
não perder algo grande por causa de coisinhas pequenas. Tinha uma adagio popular que dizia assim: cuidado para não perder o capado por causa de um torresmo. Tem gente que fica agarrado ao torresminho, por isso perde o capado todo. É fruto, é produzir fruto. Produzir fruto, meus irmãos, de utilidade, evidenciar utilidade em todo o tempo. É na produtividade do tempo que evidenciamos a nossa utilidade. Quando eu cheguei para pastorear a primeira igreja batista em Alcântara, há 24 anos passados, tinha lá um irmão, calculo que ele devia ter uns 85 a 90 anos. Ele foi o primeiro músico da igreja, ele tocava trompete. E chegou um domingo, eu comecei a pregar. Quando eu li a Bíblia e comecei a pregar, ele se levantou lá no meio e começou tocando trompete. Aí eu parei. Terminou de tocar, eu comecei a pregar. De novo ele entrou com o trompete. Eu tentei umas 4 vezes e ele todas as vezes entrava tocando. Aí eu disse: irmãos, eu hoje não vou pregar mais, eu vou ouvir o irmão Oswaldo tocar. Ele está aqui há tantos anos, ele tem mais direito do que eu. Eu cheguei ontem, venha cá, irmão Oswaldo. Aí ele subiu. Aí disse: agora vocês descem, bateria, desce todo mundo, piano, órgão, todo mundo, é só o seu Oswaldo que vai tocar. Eu quero convidar aqui o irmão, o regente mais antigo da igreja. Vamos reviver o começo da igreja. E aí foi o irmão. E aí ele disse: vamos cantar o hino tal. Cantou o hino. Vamos cantar o hino tal. Cantou o hino. Agora o hino tal. Cantou. No 5º hino, pastor, não é para. Vamos tocar, seu Oswaldo. Você não quer tocar? Vamos tocar. Puxa o pulmão, vamos para frente. Tocou mais uns 2 e estava. Aí eu disse: mas chega. Encerrei o culto, encerramos o culto. Eu fui ao gabinete. Alguém bateu a porta. Eu: pode entrar, o irmão Oswaldo. Aí ele foi e disse assim: pastor, eu vim aqui agradecer o senhor me viu hoje. Vocês entenderam? O senhor me viu, o senhor me viu. Nunca mais tocarei quando o senhor estiver falando. O senhor me viu. E eu aprendi a lição e concluí que eu estava muito mais errado que ele. Às vezes a gente não vê o outro, a gente não vê o outro, e às vezes o outro quer ser visto, quer ser visto. É a utilidade, meus irmãos, de todo o tempo. A igreja não pode prescindir do trabalho da juventude, mas não pode prescindir do trabalho da terceira idade. A igreja não pode prescindir do trabalho das crianças. Todos precisam evidenciar a sua utilidade, mas nós que temos vivido mais anos, precisamos aprender que não é necessário posição na estrutura da igreja para fazer, para realizar as coisas. Vamos encontrar um espaço para sermos úteis ao reino. Se assim fizermos, meus irmãos, o tempo será visto sempre como nosso aliado, nunca como nosso adversário. Quem é plantado no ato de Deus, quem é regado pela graça do Senhor, quem evidencia a utilidade em todo o tempo, na verdade, o tempo será seu
aliado e nunca o seu adversário. Nunca o seu adversário. Mas o tempo tem sido adversário de alguns que não planejam a vida, alguns que vão tocando a vida, alguns que vão encontrando-se com as coisas, mas não sonham, não planejam, acabam sendo atropelados pela vida. É preciso sair na frente, sonhar, planejar coisas, colocar metas para a vida e executá-las. Quem não planeja, não sonha e não corre atrás da vida será sempre atropelado por ela. Ficam frustrados quando vem o tempo passando sem que seus planos sejam realizados. Por isso muitos até mesmo entram em depressão. Mas você é útil, mas eu sou útil, mas nós somos úteis à família, úteis ao reino, úteis nós somos. Nós frutificamos. Quem frutifica está plantado nos átrios, na suíte, entre aspas, presidencial do palácio de Deus, e regado pela graça vai frutificar, é útil. Então não permita que ninguém tente te fazer de inútil no reino de Deus, e não permita que você tenha este tipo de pensamento. Você é útil, o Senhor é útil, a Senhora é útil. Você pode, não às vezes do jeito que as pessoas pensam, mas do jeito de suas condições. Agostinho, um grande teólogo, ele escreveu que na vida todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões são pautadas por duas coisas: fruição e necessidade. E eu acrescento, o bom é quando nós decidimos embalados com as duas coisas. A fruição é quando eu escolho fazer pelo amor, por prazer, mas na verdade não vai dar sustentação às minhas carências, necessidades. Então os meus feitos precisam ser por fruição e por necessidade. E eu termino dizendo: na velhice ainda darão frutos, evidenciando a grandeza absoluta do Senhor, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Este é o fruto maior, é o fruto que promove resultados para o reino de Deus. Este é o fruto mais expressivo: proclamar que o Senhor é justo, proclamar que o Senhor é justo. Este é um fruto maravilhoso. Mário Barreto França escreveu uma poesia intitulada "É sempre justo o que Deus faz". Ao ler as sagradas escrituras de Deus, de suas crenças puras, sinto que algo de bom nos satisfaz, porquanto tudo que é celeste, de uma beleza sã se veste, é sempre justo o que Deus faz. Nos meus instantes de tristeza, quando minha alma à dor é presa, supremo aos céus paciência e paz. Eu sinto então que o Pai me escuta e dá-me alívio nessa luta. É sempre justo o que Deus faz. Quando parece que o desânimo me alcança, arrebatando-me a esperança e me obrigando a olhar atrás, eu clamo aos céus de porta aberta, que do fracasso me liberta. É sempre justo o que Deus faz. Quando parece que a derrota meu ser em crise logo nota,
e ao meu redor nada me apraz. Eu ouço logo nesse instante a voz do céu dizer-me: avante, que é sempre justo o que Deus faz. Se tu estás enfraquecido, porquanto aos erros dás ouvido, e às faltas vis ouvido dás, apela ao Pai com fé e zelo, que Ele ouvirá o teu apelo. É sempre justo o que Deus faz. Então, meus irmãos, na velhice, dar fruto evidenciando a grandeza absoluta do Senhor, mostrando que Ele é justo, rocha inabalável e que não há injustiça nele. Temos visto que as coisas nunca funcionam conforme a lógica humana. É assim que a gente tem visto tantas coisas que mostram isso, coisas que mostram destoar daquilo que se convencionou por lógica humana. Mas a vida é assim, a vida é assim. São pais que sepultam filhos, são coisas que acontecem às vezes e a gente fica sem saber, sem entender. São as coisas ilógicas da vida, mas é assim a vida. Por quê que na velhice não pode dar frutos? Porque só na flor da idade que se pode. Não existe lógica humana para os fatos da vida. Por isso que louvo a Deus, porque na velhice se pode dar fruto. E o fruto, como nos diz o versículo 15 do Salmo 92, proclamar que o Senhor é justo, proclamar a grandeza do Senhor. Esta é a maravilha do fruto produzido por aqueles que são plantados no ato de Deus e regados por sua graça. Meus irmãos, Deus nos surpreende com frutos bonitos e abençoadores. As forças, Ele dá força ao que não tem vigor. Ele sempre vai além, fazendo, permitindo ou dando-nos além do que pedimos e pensamos. Ele é justo. Na velhice darão frutos, testificando do poder do Senhor. Na velhice darão frutos, regados pela graça. Na velhice darão frutos, evidenciando utilidade em todo o tempo. Na velhice darão frutos, evidenciando a grandeza absoluta de Deus. Ele é o regente da eternidade do tempo. Ele renova as forças, Ele revigora para nós proclamarmos que Ele é bom, que Ele é justo, que nele há diferença, que Ele é a essência e que todos devem se aproximar dele. Que os frutos produzidos por nós sejam frutos advindos de nossa intimidade com Deus, pois fomos plantados no átrio do Senhor, regados por Ele, frutificamos para a glória dele, para a nossa alegria e para abençoar o reino. Que a nossa idade não seja vista como um problema, mas como uma bênção. Que os nossos dias sejam vistos como dádiva de Deus. E sempre é feliz e mostra-se feliz quem é regado pela graça e plantado nos atos do Senhor. Tem seiva da graça, tem seiva divina para frutificar e frutos abençoadores,
frutos que proporcionam diferença. Frutifiquemos, alegremos-nos. Deus tem nos dado a bênção de viver. Frutifiquemos para a glória dele, pois plantados fomos nos átrios do Senhor e regados somos por sua graça. Então não tem outra alternativa senão frutificar, anunciando que o Senhor é bom. Que Ele nos abençoe. Amém. Justo vive pela fé, amém? Não pelas circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior somente a ti, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Boa noite. Todos estão vendo? O pessoal lá atrás está me vendo? Eu estou achando o pessoal muito devagar essa noite. Será porque ninguém está animado? Desse lado aqui, eu estou vendo o pessoal de azul. Eu acho que eles estão num clima. Boa noite. Estou gostando. Boa noite. É desse jeito. Pastor Fábio.
vamos desistir. Hoje eu trago uma coreografia sentada. Nós vamos ficar todos sentados, tá bom? A segunda pode ser duas? Pode ser duas? Pode? Então uma sentada e outra em pé, tá bom? Amanhã eu vou ter a ajuda de algumas celebridades. As crianças vão estar aqui comigo fazendo uma coreografia, tá bom? Porque elas também têm participado do congresso e aí elas vão estar aqui comigo amanhã. Outra coisa, mais um aviso rapidinho. Amanhã nós vamos ter uma caminhada, porém, se estiver chovendo, nós vamos fazer aqui, tá bom? Então olhou, chegou lá na frente, tá chovendo, podem vir pra cá, tá certo? Muito bem. Vocês façam assim comigo, ó. Vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Pé direito. 1, 2, 3, palma. 1, 2, 3. Pé esquerdo. 1, 2, 3, palma. Quero ver se vocês aprenderam. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. acontecendo ali algo que vocês já perceberam, né? Não tá dando certo. Pode passar para a segunda, menina. Vamos ver se a segunda a gente... Deixa eu só ver se... Acordaram, gente? Vamos ficar em pé.
podemos até ouvir mais uma mensagem do pastor, né? Nós não vamos fazer que nem aquele do saxofone, não. Nós vamos querer. Mas, irmãos, ainda tem alguma coisa para acontecer, que descer. Nós queremos agora, nesse momento, convidar aqui à frente os pastores que as caravanas trouxeram alguns pastores vieram por conta própria. Nós queremos convidar todos os pastores que estão aqui abençoando o nosso congresso, pastores e pastoras, viu, dona Noélia? Os pastores e as pastoras que venham aqui à frente, que nós queremos homenagear e conhecer aqui os nossos pastores. Vamos, gente, vamos levantar. Depois de uma dessa, ninguém dá. E nós louvamos a Deus por essa mensagem que nós acabamos de ouvir. Nós já ficávamos assim encantados do pastor Vanderlei vir. Ainda veio com a dificuldade dele e graças a Deus veio e trouxe os netos para cuidar dele, né? Os netos estão ali cuidando dele. Então nós louvamos a Deus. E convidamos aqui os pastores, as pastoras, os esposos, não sei, que venham estar junto aqui, pastor. O senhor não é pastor? Não. Pastor Vanderlei, também aqui, ó. Traz a netinha trazendo o pastor. Temos mais pastores aqui no salão? A pastora Noélia, né? E vamos convidar aqui. O povo está devagar agora que as mulheres estão levantando para vir ficar ao lado dos seus esposos aqui. O povo está devagar hoje, hein? Não, aqui você não vai casar. Nós vamos convidar aqui a nossa presidente da nossa União Feminina Estadual, a irmã Leia, que também veio acompanhando o pastor Vanderlei, fez questão de trazer. Ela vai cumprimentar, ela vai orar pelos pastores que estão aqui à frente. E antes nós vamos pedir que seja entregue uma lembrancinha, um cartãozinho para cada um, representando o nosso carinho e agradecendo o carinho que eles têm por nós. Em seguida a Leia vai orar, agradecendo a Deus. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Quero trazer um abraço bem apertado da nossa União Feminina Batista Fluminense, a irmã Isilda Portela, a irmã Joyce, a nossa diretora executiva, e também trago um abraço da minha igreja, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. É sempre uma alegria estar aqui nesse congresso, que já há muitos anos nós já participamos, e cada vez que a gente chega aqui, a gente mata a saudade, são muitos encontros e reencontros. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos, para nós estarmos orando, agradecendo a Deus pelo rico privilégio de, nesse congresso, mais uma vez, nós temos os nossos pastores acompanhando, muitos irmãos, outros participando com a família. É motivo de muita gratidão a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e agradecido seja o seu santo nome para todos sempre. Queremos, Senhor Deus, de uma maneira muito especial, te agradecer, porque o Senhor trouxe a cada um de nós até aqui em segurança. Muito obrigada, Senhor Deus, pela viagem que nós fizemos. Obrigada, Senhor Deus, pela tua proteção, pelo seu cuidado sobre cada um de nós. E mais uma vez, Senhor Deus, nos encontramos aqui nesse congresso, com nossos corações cheios de gratidão, porque pudemos mais uma vez estar aqui com os nossos amados irmãos. E agora, Pai, queremos de uma maneira muito especial te pedir uma bênção pela vida desses pastores que estão aqui à frente. Senhor, abençoa a vida de cada um deles. Muito obrigada, Senhor Deus, porque são pastores que amam te servir.
Muitos, Senhor Deus, já estão na terceira idade, mas como os ouvimos, Senhor Deus, nesta noite, através do Teu servo, que ainda podemos dar muitos frutos. Frutos, Senhor Deus, porque ainda tem muitas pessoas que precisam saber, através de nós, que só Jesus Cristo salva. Obrigada, Senhor Deus, porque na maturidade nós ainda temos o rico privilégio de te servir e te servir com alegria, Senhor Deus, independente das circunstâncias e das adversidades da vida. Como é bom estar aqui reunido com o Teu povo. Como é bom ter esse grupo de pastores aqui na frente, Senhor Deus. Foram homens, Senhor Deus, chamados segundo o Teu coração. Abençoa, Senhor Deus, não só eles, mas como toda a sua família. Abençoa, Senhor Deus, mais uma vez, toda a liderança desse congresso. Que o Senhor possa estar a cada dia, Senhor Deus, renovando as forças dos seus servos. Que a cada dia, Senhor Deus, eles sintam a alegria de te servir mais. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. A Shirlene esqueceu de avisar sobre a caminhada amanhã. Obrigada aos pastores, tá bom, gente? Muito obrigada. Ela esqueceu de avisar que amanhã tem a caminhada, como aqui no programa 6h30. Se tiver chovendo, vai fazer aqui no salão. Né, Shirlene? Se tiver chovendo, vai ser aqui no salão. Não desistam, não. E nós vamos encerrar, meus irmãos. São 10 horas, nós vamos encerrar, porque todos estão cansados, mas nós ainda vamos ouvir um louvor com um casal aqui. Vamos acompanhar o louvor. Aleluia. Amém. Estamos terminando. Você vai poder abençoar e dar um abraço à pessoa que está do seu lado, abençoando a vida dele. Amém. Vamos nos colocar de pé. Você já esticando para sair. Dá um abraço ao seu irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Te abençoo, meu irmão, preciosa